Depois do jogo de ontem, os grandes jogos têm Pulgar e Léo Ortiz como dupla de volante. E eu acho que tem que ter mesmo. E se quiser voltar com a Arrascaeta e jogar Arrascaeta e Vela Cruz para um time mais solto, é o Léo Ortiz como o primeiro. Pra mim, o Léo Ortiz é titular do meio-campo do Flamengo e ponto. Pra mim tem Vai começar a voltar jogador, vai ter contratou o Michael. Talvez o cenário dá uma... entrar jogador. Hã? Entrar jogador, não, Isso, não voltar. Já entrou o Michael. Deve ter mais gente. Quando se fala, mas o Rossi salvou. Cara, o Rossi é o goleiro do Flamengo. Porra, o goleiro do Flamengo faz parte do time do Flamengo, porra. Então é mérito do Flamengo, caralho. O goleiro tá lá pra isso, pô. Né? Você contratou um grande goleiro, tá na lista ali pra te ajudar a classificar, porra. Salve, salve nação, saudações rubro-negra, nação, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal, vamos acompanhar a mídia aí falando sobre o nosso Flamengo, trazendo algumas informações aí, falando ainda sobre o jogo do Mengão, a partida do goleiro Rossi, por exemplo, que jogou muito lá na altitude. Vamos acompanhar o debate aí, link abaixo na descrição de todos os canais aí como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo, hein? Assim, eu não imagino, mas... O Rossi ganhou o prêmio, acho que ele fica muito... Porque teve um jogo com e sem bola, né? A cera que ele faz, e qualquer um faria, assim, se fosse... E o time adversário fica com raiva, mas se fosse o seu time, você ia achar certo. Então, é uma hipocrisia danada. Então, o Rossi fez o que qualquer um faria, e ali tinha que administrar mesmo. Mas, ó, Léo Ortiz, Luiz Araújo e Gerson, pra mim, fizeram um jogo também. O Léo Ortiz, principalmente. Pra variar, né? O jogo dele é um volante, Tite. Ó, E lembrando que... volante que o próprio Tite redescobriu, né? Porque ele foi volante na base. Mas deixa o Léo Ortiz de titular no Flamengo, e tem isso, né, ontem o Alan não era opção. A dupla Léo Ortiz e Pulgar é uma coisa rara no Flamengo, né? Não tá no conceito do Tite iniciar jogos com Léo Ortiz e Pulgar. Nossa. Depois do jogo de ontem, os grandes jogos têm Pulgar e Léo Ortiz como dupla de E volante. eu acho que tem que ter mesmo. E se quiser voltar com a Arrascaeta e jogar Arrascaeta e Vela Cruz para um time mais solto, é o Léo Ortiz como o primeiro. Pra mim, o Léo Ortiz é titular do meio-campo do Flamengo e ponto. Pra mim, se é ao lado do Pulgar, o Alan não tem condição. O Alan. Eu acho que tem que atualizar lá no site, tem que atualizar lá na identificação dos jogadores. Tem que colocar. Léo Ortiz, trocar o crachá. Volante do Flamengo. Eu acho que sim. Ó, daqui a pouco tem a convocação da seleção brasileira. Quando ele usou o Léo Ortiz de volante pela primeira vez, e foi um período lá, rapaz, mas isso aí muita gritaria. vai ter. E aí precisou o Léo Ortiz dizer, não, mas eu já joguei, não é estranho pra Aí mim, a galera eu já fiz esse papel. baixou, ficou peninho, né? A galera que Aí depois, e aí beleza, aí pra tu ver como é que o futebol é louco, né? Ele arruma o Léo Ortiz de volante, funciona por uma necessidade ali, aí beleza, o torcedor compra a ideia, aí, pô, não, agora tem que ficar. Aí ele deixa o Léo no banco. Aí porrada no Tite, porque agora tem que usar o cara que ele mesmo reconstruiu de volante. E beleza, eu acho que a crítica ao Tite em não colocar o Léo Ortiz como titular de fato, ela é bem válida. Mas entenda que, assim, é um problema que ele criou pra si, porque ele que redescobriu e bancou o cara assim. Se ele não bota, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Agora, sobre o Rossi, né, voltando aqui, porque... muito, eu não vou dizer criticado, mas o torcedor acho que não tem uma confiança tão grande no Rossi, com né? razão. Eu ia falar isso, com razão ou pegam de fato demais no pé dele? Não, eu acho que ele teve ele viveu um momento razoavelmente bom, mas eu acho que a sangria do gol do Flamengo não foi estancada. Assim, o Santos lá em 2022, eu acho que ele passa uma segurança assim, mostrando, putz, temos um goleiro, beleza. Aquele momento ali do Santos foi o mais tranquilo pós-Diego Alves. O Rossi teve um período ali, ele realmente estava bem. Ontem eu acho que ele justamente foi eleito o melhor em campo. Eu só tenho duas questões, eu estava discutindo até isso com o Vitor Sérgio aqui fora. Ele entende a defesa que ele faz lá, que a bola pega nele, pega na trave. O VS entende, por exemplo, que um goleiro muito bom teria defendido a bola, não teria batido na trave. Era defesa, ponto. Pode ser e eu acho, também pode ser mais realista que o Rei aqui, o VS não concorda, o pessoal ali também não concordou. Eu acho que o gol era defensável. Não, aí não. Sério mesmo? Não, não era não. Cara, não, o Kik, ele toca nela ainda. Eu acho que um goleiro acima, 2, 3 degraus acima, eu acho que pegaria. O que não pode o é ser... Courtois talvez defendesse. Mas assim, ele não sei não, viu? Eu não acho que aqui até no Brasil alguns pegariam. O que não pode no gol é o Ayrton Lucas, né? Partida novo, trágica do Ayrton Lucas. Mas ele foi o melhor em campo com justiça. Mas o Rossi é hoje o melhor goleiro que o Flamengo tem. Sim. E pra mim, é de muito. Agora, vocês acham que o Flamengo, ele faz agora, é uma corrida, não é contra o tempo, mas é uma corrida o Flamengo tá estrepadaço. Então, mas a partir de agora,
vai começar a voltar jogador, vai ter contratou o Michael. Talvez o cenário Começar dá uma... a entrar jogador. Hã? Entrar jogador, não, Isso, não voltar. Já entrou o Michael. Deve ter mais gente. Tem Sim. proposta rodando por aí, né? Então, O equatoriano que o Corinthians queria ali. Gonzalo Plata. O Plata, o Flamengo está atravessando. Tem jogador da Premier League. Os caras tá uma corrida contra o tempo, contra os desfalques e contra as lacunas do elenco, né? E assim, o Tite estava falando ontem também da satisfação das negociações frustradas do Fabrício, sobretudo, né? Porque todo mundo fala do Fabrício. Eu sinceramente não entendo um jogador que joga todas as partidas do Flamengo. Pode ser a melhor proposta do mundo. O Fabrício sair do Flamengo hoje seria um problemaço. E mesmo do Wesley, que toda aquela confusão e tal, ele não quer perder jogador. O Tite, não dá para perder mais jogador. O que eu acho, Tironi, é que é uma situação diferente da do São Paulo, né? Acabamos de escrever a frente tripla do São Paulo. O São Paulo também tem, chances matemáticas de brigar pelo título brasileiro, mas ele já há algum tempo, a única vez que o Flamengo fez uma opção para botar um time alternativo no Brasil, ele perdeu justamente para o São Paulo e o Tite foi massacrado. O Flamengo, e acho que nenhum time tem condição de levar as três do mesmo jeito. Não tem como. Então ele vai ter que fazer muitas vezes a alternativa do time B. E aí eu acho que de novo, como aconteceu, a gente fica falando muito do Flamengo nos pontos corridos, mas lembremos, há quanto tempo o Flamengo não liderava pontos corridos? A gente falou isso quando o Flamengo assumiu a liderança, né? Desde o campeonato lá da pandemia, o Flamengo nos pontos corridos chega um momento, quando ele é muito competente e forte em Copas, ele pende para as Copas também. E eu acho que vai acabar acontecendo isso, viu, Tirano? É a minha impressão. Será? Acho que sim. Ou então uma decisão administrativa que também vai mexer no bolso é assim: a Copa é a nossa terceira opção, como era quando o Jorge Jesus chegou e foi eliminado. Então a Copa do Brasil, o Bahia, que já é a viagem da próxima semana, então o Bahia nós vamos com a alternativa e seja o que Deus quiser, como o Corinthians fez mais ou menos nessas eliminatórias contra Grêmio e Bragantino, né? Então eu acho que a sinalização vai depender muito dessa próxima semana, né? Que a gente tem 2 jogos de Brasileiro, os 2 no final de semana, antes da parada, e o jogo de Salvador no meio de semana. Qual vai ser o Flamengo mais forte? O do final de semana ou do meio de semana? Vai dar uma indicação pra gente. O Igor Brunelli... Assim, resumidamente, cara, olha, não é normal, gol do Boca, não é normal jogar futebol na Bolívia nessa altitude, tá? Então, assim, o Flamengo fez uma partida onde ele não foi ameaçado por boa parte do jogo. Evidentemente que em alguns momentos a bola ia chegar, não dá pra você ficar 90 minutos ali. Quando se fala, mas o Rossi salvou. Cara, o Rossi é o goleiro do Flamengo. Porra, o goleiro do Flamengo faz parte do time do Flamengo, porra. Então é mérito do Flamengo, caralho. O goleiro tá lá pra isso, pô. Né? Você contratou um grande goleiro, tá na lista ali pra te ajudar a classificar, porra. Né? Então, calma aí também. Cara, não é um jogo comum, não dá pra julgar, não dá pra ficar meio, porra, o treinador, isso, não é um jogo avaliável, cara. É um jogo muito fora da realidade. Sempre foi. Sempre foi. São Paulo já jogou lá, Palmeiras, todo mundo apanha lá. O Inter foi o único que ganhou o jogo lá de 1-0, nem ele sabe como. Pra vocês terem ideia, em 2009, a Argentina do Messi foi jogar lá, tomou 6-1 da Bolívia. A primeira derrota da história da seleção brasileira no jogo de eliminatórias foi nesse estádio contra a Bolívia, em 1993. É muito difícil. Esperar que o Flamengo vai jogar futebol num jogo desse, não vai. Ninguém joga futebol lá. Então, eu entendo as críticas ao momento do Flamengo, do Tite e tal, mas não é um jogo para se jogar futebol. Não é isso, tá? Então, qualquer ideia que você tenha, tipo, mas o Flamengo podia ter atacado mais, o Flamengo podia ter marcado sob pressão, o Flamengo podia ter contra-atacado mais. Cara, você não quer fazer a ida e volta do campo, tá? Então, é uma estratégia o Flamengo não atacar em bloco e tal, porque não dá. Você perde completamente o seu poder de reação e de voltar pro jogo. Eu sei que muita gente não pensa isso às vezes, mas, cara, é um raciocínio razoavelmente lógico. Parado, jogando fixo aqui atrás,
com um cara lá na frente e tal, eu consigo ter uma possibilidade e consigo aguentar os 90 minutos. Se o Flamengo vai e volta, o Flamengo morre com 15 minutos do segundo tempo. Não dá pra fazer, tá? Então, assim, o Flamengo fez o que ele podia, segurou aquele primeiro impacto, né, que é os bolivianos indo pra cima, jogando bola rápida na área e tal, pra perder o time da bola. E aí depois disso o Flamengo joga muito pouco, cria muito pouco, não é esperado diferente. Qualquer pessoa que já assistiu alguns jogos contra o Bolívar lá de Libertadores sabe disso. Talvez o flamenguista não tenha assistido por não assistir o jogo dos outros times, mas enfim, o Bolívar não é uma novidade na Libertadores. Colocar em qualquer análise tática, o Flamengo atacou, não atacou, trocou passe, não trocou, cara, hoje não é um jogo de futebol para se avaliar, porque não é um jogo de futebol normal igual os outros. Aí, nação, grande Rica Perrone aí finalizando aí. Muita gente enaltecendo a classificação do Flamengo por toda a circunstância, né? Pelo jogo na altitude, um jogo complicado. Rossi que fez um belo de um trabalho ali, fazendo aquela catimba que valeu e valeu muito no jogo ali. Foi muito importante para o jogo, aquela catimba ali. Não gostamos quando faz contra a gente, né? A gente fica muito puto ali quando joga no Maracanã. O goleiro do Palmeiras, por exemplo, fez aquilo no primeiro jogo da Copa do Brasil. E mesmo assim não adiantou, né? Mas é chato, cara, é feio. Mas quando é preciso, como foi lá na altitude, e Rossi fez muito bem feito. Só pra gente finalizar aqui, lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra a equipe do Bragantino. E antes de eu gravar o vídeo aqui, quem deu a entrevista de apresentação foi o nosso Michael, né? O nosso robozinho que está de volta aí. E fizeram uma pergunta para ele, se ele estava pronto para jogo já nesse domingo contra a equipe do Bragantino. E ele foi bem claro, ele disse: não, estou pronto para jogo, se depender do treinador e ele quiser me colocar em campo, vou estar em campo. Tipo assim, a resposta foi tipo assim. E se eu estou no lugar de Tite, claro, se eu sou o treinador, já coloco ele para jogar contra o Bragantino mesmo. Ele está com sede de jogo, voltou para casa, como ele mesmo falou. É um jogador interessante que vai ajudar e ajudar muito nesse resto de temporada aí que nós temos pela frente. Então eu já coloco o nosso robozinho já contra a equipe do Bragantino para pegar um ritmo ali e estar apto a jogar também contra a equipe do Bahia na Copa do Brasil, né? Vai ser muito importante, o pequeno grande Michael no nosso elenco aí para a nossa temporada. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.